Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, amados, amém. Vamos abrir juntos a Bíblia, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9. Assim está escrito: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pai querido, graças te damos por este momento tão oportuno, por este privilégio de podermos ouvir a tua palavra e de meditarmos na sabedoria do teu Santo Espírito. Que a tua graça, que a tua unção e que o poder que há no Evangelho venha trazer revelação, iluminação para a edificação da tua igreja. O Senhor venha se manifestar de uma forma muito e muito especial. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Agora vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. É a mesma história, só que agora na versão de Lucas. Passadas estas coisas, Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Eu não sei o que foi mais rápido aqui nessa história, se foi o chamado de Jesus ou a resposta de Levi. Mas é justamente sobre essa história que eu gostaria de refletir e partilhar com a igreja. Nos tempos de Jesus, os romanos dominavam sobre os judeus. Os pobres judeus eram governados e subjugados pelo tirano Império Romano. Não havia paz e não havia liberdade. E os romanos contrataram algumas pessoas entre os judeus para prestar serviço a Roma. E essas pessoas se tornaram conhecidos publicanos. Eram aqueles que iam de casa em casa, de porta em porta, e se reuniam na coletoria para coletar os impostos. Eles se tornaram subservientes dos romanos e ao mesmo tempo traidores dos judeus, porque eram os próprios compatriotas fazendo um serviço indecente, um serviço imoral. Por essa razão, a classe dos publicanos, ela foi vista na época de Jesus pelos judeus como uma classe perversa, uma classe de impostores, de modo que os fariseus, eles não cumprimentavam os publicanos, nem sequer se aproximavam da coletoria. Eles eram vistos como imundos, sujos, impuros, corruptos, desleais, completamente ilegais. Bem, nós estamos diante de uma história extraordinária. Trata-se do chamado de Deus a um homem conhecido por Levi. E esse chamado é muito simples. Jesus vai ao seu encontro, simplesmente o diz: segue-me. E ele seguiu. Não sei se você já conhece essa história ou se já ouviu essa história, mas algumas perguntas
eu me vejo fazendo nessa história? O que levou Levi a aceitar Jesus de uma maneira tão repentina e tão imediata? Há tantas pessoas que são chamadas por Deus, eu conheço algumas delas, e Deus já está fazendo uma semana, um mês, um ano, uma década, e essas pessoas ainda continuam resistentes, reticentes ao chamado de Deus. O que levou Levi a ser tão prático e tão imediatista? O que levou ele a ser tão resoluto? O que levou Levi a ser tão decidido? A um simples convite, segue-me, ele simplesmente seguiu Jesus. Essa é a grande pergunta em relação à história de Levi. E dá para entender depois que nós conhecemos um pouco dessa história. O que levou Levi a simplesmente aceitar, sem titubear, sem pestanejar, o chamado de Jesus, foi o simples fato que Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro de Levi. E se você prestou atenção no texto, Jesus foi ao encontro de Levi aonde ninguém iria. Aonde a religião da época não iria, porque considerava algo imundo, algo impuro, um ambiente, um território de profanação, que era a coletoria dos impostos. Então ninguém pisava lá. Os fariseus, os zelotes, os essênios, as demais ramificações dos segmentos da religião judaica não se aproximava, não mantinha vínculo, convívio ou nenhum tipo de relação, porque eles eram vistos como traidores. Mas o que surpreende Levi é o fato de Jesus ir ao seu encontro. Ir ao seu encontro. Isso simplesmente rompe com barreiras culturais, ideológicas, religiosas. Isso, Jesus derruba e cai por terra todo preconceito e toda discriminação imposta pela sociedade na época em relação a Levi. Apesar de demonstrar uma indignação pelo governo corrupto, injusto, imoral, indecente que havia, Jesus era capaz de olhar para as vidas e olhar com compaixão. O texto vai nos dizer aqui, passadas estas coisas, saindo, viu. Jesus viu. Ei, Jesus está te vendo. Eu não sei onde você se encontra, nem com quem se encontra, nem muito menos o que está fazendo, mas Jesus, Ele te vê. Os olhos do Senhor contemplam a sua vida, Ele conhece toda a sua história. O texto vai nos dizendo que Jesus viu um publicano. Jesus não viu um apóstolo, Jesus viu um publicano, Jesus viu um pecador. Ele viu aquele que ninguém quer ver. Ele foi à procura daquele que ninguém vai. Ele se dirige àquele que ninguém se dirige. Ele se comunica com aquele que ninguém se comunica. Ele chama aquele que ninguém chama. São essas verdades que constrangem o publicano Levi. Por essa razão, de uma forma tão surpreendente, ele aceitou o chamado. Aceitou o chamado sem analisar, sem averiguar, simplesmente aceitou seguir Jesus. Agora eu quero falar de você, para você e com você. Aonde você está? Aonde você se encontra? Com quem você se encontra? Saiba que não existe lugar tão distante que o amor de Deus não possa te alcançar. Saiba que não existe situação tão complicada, problemática, que o poder de Deus não possa resolver. Eu não sei aonde você se encontra, mas eu sirvo a um Deus que Ele vai aos lugares mais inusitados para resgatar uma ovelha perdida.
Esse é o bom pastor. Eu ouvi testemunho uma vez do pastor, que foi meu capelão, Mário Félix, uma das maiores referências de pregação em minha vida, homem de Deus ainda hoje, lecionando no seminário, servindo a sua comunidade. Ele contou a história de que ele era neto de uma mãe de santo, né? Ou melhor, de uma mãe de chiqueiro. Mãe de santo é Rosália, é Maria José, mãe de santo é Vanessa. Mãe de chiqueiro, uma macumbeira, uma feiticeira mesmo. E quando ele nasceu, não me recordo se ele era o terceiro ou o quarto filho, todos consagrados a entidades. Ele nasceu, fazer parte do ritual, levar ele para o centro do ocultismo e oferecer aquela criança. E quando a sua avó ia fazer isso, ela conta a história que um ser reluzente de mais de 2 metros de altura simplesmente apareceu, revestido de todo resplendor, e disse: esse não, esse aí é meu, e será profeta nas nações. Ele era apenas uma criança. Ele não sabia falar, não sabia andar, não sabia nada. Ele era apenas uma criança, mas Deus foi aonde? Simplesmente no meio das trevas, resgatar uma ovelha. Eu não sei aonde você teve encontro com Deus, mas muitos tiveram encontro com Deus, sabe para onde? Nas ruas do carnaval, nos salões das boates, nas avenidas dos forrós da vida, frustrado, saturado, cansado de tudo aquilo. Satisfaz momentaneamente como prazeres que geram pesares. Chega uma época que você diz: basta, eu não quero mais viver nesse mundo de ilusão, eu não suporto mais essas utopias. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu conheço pessoas próximas. Pastor Rodolfo, por exemplo, se converteu a Deus na copa de vela, atrás de um trio elétrico. Ele simplesmente olhou, parou e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Assim foi com a vida de Levi. Jesus o viu. Jesus foi ao seu encontro. E o que eu aprendo com essa história é que Jesus transforma quem você é a partir do momento que você entende quem Ele é. Jesus transforma quem você é a partir do momento que você entende quem Ele é. Jesus transforma quem você é, e não importa quem você seja, a partir do momento que você reconhecer que Ele é, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar a tua história. A tua história. Levi bem sabia que aquele chamado não vinha simplesmente de um homem comum, de um homem qualquer. Não se tratava do Galileu, do Nazareno, mas se tratava do Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ei, você não está sendo chamado por homens, você está sendo chamado pelo próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele quem te chama, é Ele quem te chama. Não é um pensador, não é um filósofo, não é mais um entre tantos, com tantas falsas promessas e falsas esperanças. O que faz a diferença aqui não é simplesmente o ouvido de Levi que ouviu, mas a voz de Jesus, que vai além da audição natural. Ela penetra no coração, ela reverbera na alma, o espírito se arrepia e você conhece e reconhece quando Deus está lhe chamando.
quando Deus está lhe chamando. O tema dessa mensagem é: segue-me. Segue-me. E o que eu aprendo com este homem são 3 lições. A primeira, o texto, está tudo no texto. A primeira nos diz, e Levi, versículo 8, ele o quê? Versículo 28. Coloca o versículo 28, por gentileza, de Lucas capítulo 5. Coloca na NVI para ver se ela me ajuda. Ok, melhor, muito obrigado. Levi o quê? Levantou-se. Ele se levantou. O tema da mensagem é: segue-me. Primeira lição é: para seguir a Jesus é necessário se levantar. Se levantar aqui significa mudança de posição, postura, ruptura. É sair da zona de conforto, é sair da zona de conveniência, é sair da zona de comodidade. Se levantou, ele ouviu: segue-me, e o texto nos leva a entender que Jesus não parou, olhou para ele e disse: segue-me. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: segue-me, e continuou andando. Segue-me. Jesus continuou andando, e Levi simplesmente se levantou. Para seguir a Jesus é necessário se levantar. Eu não sei o lugar onde você está, a sua zona de conforto, aquilo que é muito conveniente para você, mas escute uma coisa: o chamado exige mudança, o chamado exige decisão, o chamado exige postura. Levante-se se você quer seguir a Jesus. Levante-se se você quer seguir a Jesus. Não permaneça mais na sua posição. E não sei qual é a sua posição, evidentemente, mas de repente você está em um posicionamento medíocre, vivendo a vida Deus dará. Se chover, choveu, se molhar, molhou, se cair, caiu. Sem plano, sem projeto, sem propósito. Jesus apresenta aqui um propósito bem mais elevado, bem mais sublime, bem mais superior, porque eu não conheço um propósito maior que esse. Seguir a Jesus é o maior projeto dessa vida. Seguir a Jesus é o projeto mais fascinante dessa vida. Assim como Levi, se levante. Assim como Levi, tome uma decisão. Faça uma escolha. Siga. Segunda lição sobre segue-me. Para seguir Jesus é necessário. Está tudo no texto, gente. Não tem mistério, né? A ser desvendado, nem a ser decifrado. Para seguir a Jesus é necessário deixar tudo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz. Não há evangelho verdadeiro sem a cruz. Não há. Seguir a Jesus é deixar tudo. Sabe por quê? Porque nada pode estar acima do chamado. Ei, o sucesso não pode estar acima do chamado. A fama não pode estar acima do chamado. O poder não pode estar acima do chamado. O dinheiro não pode estar acima do chamado. A profissão não pode estar acima do chamado. Nem mesmo a família pode estar acima do chamado. É por isso que Jesus disse:
Aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Não é digno. Chamado requer ruptura, mudança, transformação. É necessário se levantar, é necessário deixar tudo. É necessário deixar tudo. Só que para Levi as coisas não eram tão simples assim. Sabe por quê? Porque fazer o que ele fez é contrair uma intriga com o Império Romano, é assinar a sua pena de morte, é ser um desertor. No Brasil, por exemplo, não tem pena de morte a não ser para desertor. Aquele que abandona a pátria, aquele que abandona o exército, ele tem que morrer. E o que o publicano faz, Levi, é praticamente a mesma coisa. Apesar de não ser romano, ele estava a serviço do Império Romano, e de repente, por causa de Jesus, ele deixa tudo. Eu quero que você entenda que ele não deixa simplesmente um cargo, ele não deixa simplesmente uma posição, ele deixa agora a sua segurança, a sua estabilidade, ele deixa tudo. Seguir a Jesus é um risco. Ei, seguir a Jesus é um risco. Sabe por que é um risco? Porque se um dia ele se arrependesse, ele não poderia voltar atrás. É diferente dos pescadores que o mar, o barco, a rede e os peixes sempre estaria à disposição quando eles precisassem ou procurassem. Levi não, era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Ele sabia que a partir dali ele não teria mais uma vida normal, porque se ele voltasse atrás, ele seria exterminado. Seguir a Jesus é deixar tudo. É por isso que a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Não é digno de mim, não é digno do chamado, não é digno do Evangelho. Deixou tudo. Nada está acima do chamado. Eu queria te fazer uma pergunta. O que te impede de deixar tudo por causa de Jesus? O que te impede de deixar tudo por causa de Jesus? Você pode fazer essa pergunta para si mesmo? Você não vai perguntar para quem está ao seu lado, você vai perguntar para si mesmo. O que te impede de deixar tudo por causa de Jesus? Um dia você vai estar com Jesus. E essa frase mudou a minha vida. Essa frase que eu vou te dizer agora. Estava trabalhando na Vandres Informática, até que uma funcionária daquele estabelecimento chegou para mim e disse bem assim: olha, Sidney, saiba que um dia você vai ter um encontro com Jesus. Todo mundo no fundo sabe que um dia vai estar diante de Deus face a face. Ela disse: naquele dia ele vai estender as mãos, vai mostrar suas mãos marcadas com a cicatriz do prego, cravada na cruz, e vai dizer: tudo isso eu fiz por você. E agora? E você? O que fez por mim? Não ter resposta para essa pergunta não me deixou dormir. Na verdade, não me deixou viver durante alguns dias. Me senti covarde, porque fui capaz de fazer algumas coisas para algumas pessoas, para algumas situações, mas para Jesus eu me acovardava, fingia, fugia, mentia e eu me omitia desse encontro com Jesus. Eu quero que você tenha essa certeza que um dia você vai estar diante dele e ele vai fazer essas perguntas: e você, o que é que tem feito por mim? O que é que você tem feito por mim? O que é que tem me impedido de seguir a Jesus? Sua família? Então você não confia em Jesus. Se você confiasse em Jesus, você ia lembrar do que está escrito em Atos 16:31.
crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e tua casa. O milagre é tão grande, a bênção é tão grande, que ela não se limita somente à sua vida, ela se estende a toda a sua casa. Mas Deus quer alcançar a sua casa, Ele só precisa que alguém abra a porta, e essa pessoa é você. Vejo pessoas questionando o tempo todo: porque o meu marido não se converte, porque minha esposa não se converte, porque os meus pais não se convertem, porque os meus filhos não se convertem. A pergunta é se fazer agora: eles estão vendo Jesus em você? E ainda que eles não venham ver realmente Jesus em você por causa da cegueira espiritual, ei, a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló, mas eu queria dizer: lembrai-vos de Ló, que deixou a mulher para trás e seguiu o caminho. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que ficou para trás porque olhou para trás, virou uma estátua. Mas lembrai-vos de Ló. Está aqui andando Ló, e a Bíblia diz que os anjos foram a Sodoma e Gomorra e puxaram Ló e sua esposa e suas filhas. O genro de Ló não quiseram vir, ficaram. Quem não quiser vir, fica. Ficaram lá os genros. Ele veio com as duas filhas e a esposa. Está todo mundo andando junto. Imagina até uma fila linear. Está todo mundo andando junto. Vamos lá. E os anjos pegando. De repente, Ló dá 2 passos. Minha mulher ficou. Ele não pode nem olhar para trás. A salvação é individual. A salvação é individual. Nenhum filho vai subir no céu agarrado na barra da saia da sua mãe. A salvação, ela é individual. Nenhum cônjuge vai subir para o céu agarrado na aliança do seu esposo, da sua esposa. A salvação é individual. Sabe o que eu acho interessante aqui? Ei, escute. Levi não foi consultar a esposa. Levi não foi consultar os filhos. Levi não foi consultar os pais, ou os irmãos, ou os filhos. Levi simplesmente levantou-se, deixou tudo, literalmente chutou o pau da barraca e decidiu seguir Jesus. Quando o assunto, eu diria que você tem que entrar em consenso com o seu cônjuge, com sua família, em tudo. Mas quando o assunto é seguir a Jesus, é o próprio Jesus que fala. É não deixar pai, mãe, filho, filha, seja lá o que for, por amor a mim, não é digno de mim. Segue-me. Ele se levantou, ele deixou tudo. E ele seguiu. Ele seguiu. Parece tão óbvio. É simples, mas não é simplista. Tem pessoas que se levantam, tomam suas decisões, por um momento deixam tudo, mas não são capazes de seguir Jesus. Seguir Jesus é uma ação contínua. Não é seguir Jesus por um momento, não é seguir Jesus por uma época. Ei, é seguir Jesus para todo sempre. Sabe o que é que me impressiona em Levi? Escute. Jesus não fez nenhuma promessa. Jesus não lhe deu nenhuma garantia. Jesus também não fez nenhuma uma exigência, porque o evangelho não é religião, o evangelho é relacionamento. Só disse: segue-me. Levi decide seguir Jesus, não é com medo do inferno, não é com interesse no céu, mas pela satisfação de reconhecer que ele não é mais um no meio da multidão, ele é escolhido de Deus, e o próprio Deus escolheu. Aquele que conhece Jesus o ama, aquele que o ama o segue. Amém? Aquele que conhece o ama, aquele que o ama o segue. Você entendeu?
Está anotando? Então anota aí, viu? Aquele que o conhece, o ama, e aquele que o ama, o segue. Se você sabe que tem um chamado de Deus, e no fundo você sabe, mas você ainda não decidiu seguir o chamado de Deus, sabe qual é a resposta? Você não o ama ainda. Sabe por que você ainda não ama? Porque você ainda não o conhece. A partir do momento que você conhecer verdadeiramente a Jesus, é impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível não. É impossível amá-lo e não segui-lo. É impossível. Procure conhecer mais. Você amará mais e tenha certeza que você há de segui-lo. Você há de segui-lo. Mesmo um Cristo que chamou Levi, ele está aqui. E essa voz ressoa na história, rompendo os séculos, o tempo. E é possível vê-la ainda hoje. Segue-me. Segue-me. Jesus que apareceu a Levi, aquele que aparece a mim, a você, a todos nós, em todo tempo, todo dia, em toda hora, em todo instante. Segue-me. 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 Sabe o que foi que aconteceu? Sabe como é que termina essa história? Levi deixa a mesa da coletoria. Sabe onde é que você vai encontrar Levi de novo? Na mesa. Haverá uma mesa no céu com as 12 tribos de Israel e com os 12 apóstolos. Nós vamos ver aquele que deixou a mesa da coletoria sentado agora em uma mesa no céu, em uma cadeira especial, 12 cadeiras diante de uma mesa no céu para os 12 apóstolos. Deixou de ser publicano para ser apóstolo. Jesus transformou o seu nome. Ele deixou de ser chamado de Levi e foi chamado de Mateus. O significado de Mateus é presente de Deus. Deus quer te usar para que você venha ser um presente de Deus na vida de muitas pessoas que estão ao teu redor. Deixa Ele mudar o teu nome. Deixa Ele mudar a tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. É Ele quem muda. É o poder do Evangelho que te transforma. Há pessoas que dizem, quando eu mudar, quando eu deixar de fazer isso, aquilo, eu vou ter um encontro com Deus. Não é você que faz isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio vem dele. Ele é o alívio para a tua alma sofrida, para a tua alma cansada. Ele é o alívio. Ele é o alívio. A obra da regeneração, da santificação, da conversão, da transformação é dele. No dia que eu ouvi esse chamado, eu simplesmente disse sim. E olha eu aqui. 18 anos já se passaram. Teve gente que na época disseram, eu não dou 3 meses, eu não dou. Eu vi tanto isso, gente. Eu ouvi tanto isso. E minha resposta era uma só. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou.
E como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Ele não deixa a obra incompleta. Aquilo que ele começou em sua vida, ele há de concluir. Não há o que temer, não há a quem temer. Maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Amém? Então, seguir Jesus se tornou a única opção de Levi. Eu espero que seguir Jesus seja também a sua única opção. Você se encontra num labirinto existencial dessa vida tão complexa, de tantas perguntas e poucas respostas. Mas lembre-se que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele não tem um caminho, ele não mostra o caminho, ele não conhece o caminho, ele é o caminho. Ele não conhece a verdade simplesmente, ele não ensina a verdade simplesmente, ele é a verdade. E somente nele nós encontramos a verdadeira vida. Viver sem Cristo é simplesmente existir. Me perdoe o que eu vou falar agora, eu vou falar cônscio, completamente ciente. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Sem Jesus viver é uma mera existência. Me perdoe, mas até os vermes, as bactérias, os micróbios existem. Agora, o próprio Cristo é quem nos diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Em Cristo você não simplesmente vive, mas você vive em abundância. Em abundância. Abundância de paz, abundância de gozo, abundância de segurança. Segurança que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não há corretivo e borracha do capeta que possa apagar. Existe alegria maior do que essa, irmão? Para mim não há. Para mim não há. Todos os anos saem relações aí nas universidades de quem foi admitido, de quem foi demitido, de quem foi aprovado, de quem foi reprovado. Todos os anos os prefeitos mandam o seu decreto com lista, com nomes, mostrando quem foi, quem está, quem não está, enfim. E a gente fica naquela ansiedade para que o nosso nome esteja em alguma relação, para que o nosso nome esteja em alguma lista dessa, mas o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. E essa é a garantia que Cristo nos dá, que o nosso nome está escrito no livro da vida através da fé, da verdadeira fé nele, o Filho de Deus. Por isso a pergunta, ou melhor, a proposta a se fazer ainda é essa: segue-me, 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 segue-me. O Cristo que transformou um publicano em um apóstolo, um homem chamado Levi em um homem chamado Mateus para ser presente de Deus, tirou ele da mesa da coletoria para colocar na mesa dos apóstolos no céu. Que esse Cristo não pode fazer por você. Ele é aquele que pega os pequenos e coloca entre os grandes, pega os pobres e coloca entre os príncipes. É assim que está escrito em sua palavra. E o que eu quero dizer com isso é que maiores, bem maiores são os planos de Deus em relação à sua vida, meu irmão. Amém? A
Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, mais do que tudo que pensamos, mais do que tudo que imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mais. Não há como subestimar a graça de Deus. Um dia, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos profissão, trabalho, deixamos tudo, casa, família, deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Sabe qual foi a resposta de Jesus a Pedro? Não há ninguém, Pedro. Tenha deixado tudo para me seguir, não receba no presente século, quanto? 2 vezes mais? 3 vezes mais? Não. Alguém me ajuda, por favor. 10 vezes mais. Uau! Duplo a matemática. Quando você dá um passo para ele, ele dá 100 passos para você. Quando você diz um sim para ele, diz 100 sim para você. Ah, Jesus, quando você vai em direção a Ele, uma só vez, Ele vem 100 vezes em direção a você. Não há um sequer, e eu também não conheço, que tenha deixado tudo no presente século, não tenha recebido 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. E esse bem não pode ser reduzido a questões materiais, visíveis e palpáveis. Vai muito além. É a paz que não pode comprar. É a alegria que não se pode encontrar. Amém? São tantas virtudes, são tantos valores que está dentro do Evangelho. Mas não termina aí. Jesus disse: não há ninguém que não receba no presente século 100 vezes mais, e no mundo vindouro toda glória da eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. É por isso que em todo tempo e em todo lugar do mundo você está encontrando pessoas que ouviram essa voz dizendo: segue-me, e deixaram tudo. E você não consegue entender. Ah, aquele cantor famoso tinha fama, tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha tudo que todo mundo sonha em ter, mas no dia que ouviu o chamado, simplesmente deixou tudo. Aquele artista, aquele ator, aquele, seja lá quem for, aquela celebridade, sabe? A gente teve agora recente, né, Priscila? Estava Priscila, pastora Vanessa também, em Brasília, e nós tivemos a oportunidade de ouvir Rodolfo Abrantes, que era da banda Raimundos, e ele disse que deixou a banda Raimundos no apogeu, no momento de glamour, no momento de sucesso total. Ele chega para os meninos da banda e diz: não me leva mal, mas eu recebi um chamado, eu não posso recusar. Deixou tudo. E hoje o que a gente vê Deus fazendo na vida dele, 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ei! Jesus se tornou a única opção de Mateus. Uma hora. Isso é muito sério que eu vou falar aqui. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que Jesus será a sua única opção. A minha oração é que isso não seja tarde demais. Você pode até viver sem Jesus, mas será trágico morrer sem Ele. Eu saí agora, durante o louvor, encontrei meu amigo Gabriel De Angeli. Ele me falou do jovem que faleceu num acidente trágico que aconteceu da sexta para o sábado. Muito amigo de Ângelo. Por incrível que pareça, De Angeli veio à igreja, a Cristo,
por causa dele. Ele jovem frequentava aqui a igreja, depois frequentou uma outra igreja. Eu tenho uma esperança em Deus que nos últimos segundos, minutos da sua vida, ele tenha tido um encontro com Deus. Ele visitou a igreja do pastor Caio, e o pastor Caio deu a maior força à igreja Batista Matenai deu a maior assistência. Hoje à tarde, pela manhã, eu estive visitando a jovem que estava com ele. Entrei naquele hospital em nome de Deus e em nome de Kelly. Ele está de férias, não está trabalhando. Só sou pastor da igreja de Kelly, viu? Agora não me deixe entrar não, hein? Brincadeiras à parte, mas eu me identifiquei assim, tá? A assistente social deixou porque há uma agonia ali, né, Kelly? Pessoas em tudo que é corredor, que agonia, filas enormes, até para pedir autorização, que além de pastor eu sou capelão, então tenho esse acesso para entrar em horários que não são destinados à visita, lógico que em consenso com as assistentes sociais. Então nós entramos e fomos orar com aquela menina, ela abatida, uma dor na alma. Sabemos que medicamento nenhum no mundo cura, não há medicamento que possa aliviar aquela dor, uma dor tão profunda. Nós íamos falando e ela ia chorando, estendemos as mãos, oramos por ela. O nome dela é Marta. Eu disse: Marta, eu só espero que você entenda que a partir de agora Jesus é sua única opção, minha filha. Ela deu uma assistência a gente aqui na Casa da Esperança e ajudou Maiara e ajudou Elaine e Mariana, enfim, as meninas, fez um bom trabalho aí. Onde é que eu quero chegar com isso? Contando toda essa história. Está tão recente aqui, viver essa experiência de manhã, falar com Gabriel agora. Aquele que não vem pelo amor, vai vir pela dor. Se Deus tem um propósito em sua vida, saiba que de alguma forma ou de outra, Ele vai te atrair a sua presença. Você hoje tem a oportunidade de ouvir o segue-me, mas amanhã não venha se queixar dizendo que foi tarde demais. Se Deus tem um propósito em sua vida, eu não quero causar pavor nem terror, mas quero lhe conscientizar de uma verdade. Se Deus tem chamado em sua vida, não adianta fugir, não adianta se esconder. O salmista Davi disse: suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém aos confins dos mares, mesmo assim, ainda lá, a tua destra irá me guardar. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face, ó Deus? Não há como se esconder, não há como fugir. Aí eu aprendo o meu amigo Ayrton, quando ele diz, né? Morre logo que dói menos. É assim, né, Ayrton? Ele ouviu isso lá no seminário. Morre logo que dói menos. Ou seja, se entrega logo. Se rende logo, que dói menos. Não é verdade? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deus não é o Deus de ontem, nem do amanhã simplesmente. Deus é o Deus de hoje. E a palavra de Deus nos diz, sabe o quê? Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, aqui, agora, não endureça, não permita que o seu coração venha ficar petrificado, empedernido, insensível, ao ponto de não ouvir e não conseguir discernir a voz de Deus. Não endureça seu coração. Hoje, o tempo de Deus é hoje. Ah, pastor, para tudo tem um tempo, há um tempo. Realmente há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para casar, há tempo para morrer, mas para aceitar Jesus é hoje.
É hoje. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Aceitar Jesus é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o teu coração. É agora, é agora. Se entrega, se rende, faz como Levi, se levanta, deixa tudo, segue a Jesus, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai cuidar de tudo, de tudo, de tudo. E se algumas portas se fecharem, outras vão se abrir. Quando portas velhas se fecham, é porque portas novas estão sendo abertas. Quando caminhos velhos se fecham, é porque novos caminhos estão sendo abertos. É hoje. É hoje. Segue-me. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.